Quem está lendo Apocalipse? Hã? Já acabou de ler o Apocalipse? Quantas vezes acabou de ler? Uma vez, duas, três? Amém. Queridos, nós vamos continuar, sim, né, dentro do Apocalipse, porque o que nós vimos até agora foram vários estudos, né, trazendo essa linha escatológica de como que a igreja está hoje, a questão do arrebatamento, a questão da tribulação. Dentro da tribulação nós vimos os 7 selos, vimos as 7 trombetas, vimos as 7 taças, vimos aí a guerra do Armagedon, que é no final da tribulação. Nós já falamos algumas coisas sobre o milênio e a guerra de Gog e Magog. Comentamos algumas coisas sobre os atos finais, que é o trono branco, onde terá o juízo dos ímpios, e do lago de fogo e enxofre, onde serão transportados todos aqueles, Satanás, a besta, o anticristo, né, o falso profeta, e todos os anjos caídos, e todos aqueles que não quiseram Cristo Jesus como Senhor. Tá? Então é o lago de fogo e enxofre. E aí nós falamos já muitas vezes, várias vezes, que existe um novo céu e uma nova terra, né? Que Deus criou já, né? O novo céu e a nova terra, porque essa terra aqui será totalmente destruída. Tá? Essa terra, o primeiro céu e o segundo céu, nós já comentamos isso aí, será totalmente destruídos, porque existe um novo céu e a nova terra. E hoje, estudando um pouco, né, lendo aí algumas coisas, eu falei, Jesus amado, né? Eu sempre falo isso, mas é que me surpreende, cada vez que eu pego para ler, cada vez que eu pego para estudar, eu falei, meu Jesus amado, como que a gente passa por cima? E falei, mas, puxa, eu não tinha visto isso, né? Então, dentro do que nós estudamos já, essa questão da escatologia, de Apocalipse, tem muita coisa ainda que não foi falada. Tem muita coisa ainda que poderia ser detalhada, mas eu acredito, eu creio que a gente precisa também estudar outros temas, né? E aí, no momento certo, a gente pode até voltar e estudar tudo de novo, aí vocês vão ver com outros olhos, ou no sentido assim, não outra visão, mas a ampliar a visão e ver muito mais, tá? E dentro dessa escatologia que nós vimos, sobre aí, a igreja e as coisas que estão por vir e que estão prestes a acontecer, me chamou a atenção a semana passada, e essa semana me chamou ainda também a atenção do que eu vi no jornal. Não sei se você leu, viu no jornal, Donald Trump, né? Ele está como o intermediário lá para proporcionar a paz entre árabes e judeus. E está assim uma coisa bem atinada para sair o acordo de paz lá. Então nós estamos vendo que as coisas estão caminhando para aquilo que nós estamos vendo do Apocalipse. Outra coisa para chamar a tua atenção, e agora é muito mais sério ainda, né? Muito mais sério, que eu fiquei sabendo, mas isso não saiu no jornal, foi através de uma pessoa que tem muito contato com os judeus de lá, e ele falou assim para mim, que agora, esse mês que passou, os judeus, desde lá de quando houve a destruição do templo depois de Cristo Jesus, no ano 70 depois de Cristo, que todos os romanos destruíram lá o templo, e aí os apóstolos se dispersaram, né? Houve a destruição do templo e nunca mais os judeus sacrificaram naquele local. Onde nós vemos ali no jornal, a gente vê assim, o ponto turístico lá, o Muro das Lamentações. Os judeus nunca mais sacrificaram lá. E passaram-se, quanto tempo? Já passou aí 2000 anos aí, né? Mais ou menos aí, porque tem um calendário deles aí um pouquinho diferente do nosso. Mas, agora, esse mês aqui que passou, eles conseguiram, queridos, uma autorização lá do ministério, não sei como que eles chamam lá,
da embaixada deles lá, eles conseguiram e fizeram o sacrifício de animais, ali, naquele local. Eles estão esperando o Messias. Jesus está mais próximo do que você possa imaginar. Eles fizeram ali o sacrifício, queridos, naquele local. É lógico que não é divulgado isso aí, não foi divulgado, porque até então eles vinham tentando, e havia sempre uma proibição. Porque primeiro eles não tinham terra, eles conseguiram em 1948, depois em 1967 eles conseguiram o domínio, que aí a guerra lá dos 6 dias lá, que eles conseguiram a administração, eles têm o domínio de tudo ali, apesar de ter lá palestinos, tem tudo, mas o domínio está na mão deles, dos judeus, e agora eles conseguiram fazer o sacrifício de animais. Os judeus estão esperando o Messias. Então, queridão, se apruma. Se apruma porque o arrebatamento está aí. Não tem muito tempo, tá? Uma das coisas que nós vamos ver hoje, apesar que eu já comentei, mas eu vim falando dentro da escatologia, dentro dos estudos, né? Falando sobre as ressurreições, né? Quando eu vim ministrando sobre o arrebatamento, teve ressurreição, depois a tribulação, falei algumas coisas dentro da tribulação, no final da tribulação, aqueles que foram mortos na tribulação, depois ressuscitaram no final, depois falei do juízo, do julgamento de Israel, das nações, e depois nesse finalzinho também tem uma ressurreição. Então eu quero trazer hoje, né, se eu conseguir aí, o tempo meio escasso, mas trazer todas as ressurreições, tá? Como que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. Essa cronologia das ressurreições, tá? Eu quero, primeira coisa, nós vamos ler 1 Coríntios. Se alguém quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa, perguntar, fique à vontade. Dentro do assunto, né, Nilson? Dentro do assunto. 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro Coríntios capítulo 15, antes de lermos aí, existe uma ordem sequencial, uma ordem correta das ressurreições. Porque a gente vê na palavra do Senhor que houve ressurreições. Por exemplo, ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, lá da viúva de Naim. Quando Jesus Cristo ressuscitou, houve ressurreições, muitas pessoas saíram do túmulos, mas nós vamos ver a sequência das ressurreições hoje, que é uma sequência que a palavra nos dá toda a direção. Tem que acontecer isso primeiro, isso e isso, tá? Então, essas pessoas que ressuscitaram aí, a gente vai ver aí dentro dessa cronologia, a ressurreição correta, né? A cronologia correta. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, fala assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então Cristo, a Bíblia está mostrando que Cristo é a primícia. São as primícias da ressurreição. Abram lá em João capítulo 11. Oi. Um momentinho só.
que nós lemos, que todos vivificarão. Até os que não aceitaram a Cristo, eles vão vivificar. Todos ressuscitarão, os justos e os injustos, todos. Mas nós vamos ver isso aí. Existe a ordem, o momento certo dos justos ressuscitarem. Oi? Todos ressuscitarão, ou para serem coroados, no caso dos justos, dos santos, ou no caso da condenação. Os ímpios, os injustos ressuscitarão também para a condenação. No trono branco, que nós já falamos isso aí, lá depois do milênio haverá o trono branco em que os ímpios ressuscitarão para serem condenados. Quer dizer, já estão condenados, eles vão ser simplesmente sentenciados e serão lançados no lago de fogo e enxofre, tá? João capítulo 11. Abram lá. Eu estou lendo algumas passagens para depois a gente começar a comentar. João capítulo 11. Ali está falando sobre a ressurreição de Lázaro. Versículo 25, por enquanto só. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então aqui está mostrando que Jesus é a ressurreição. E todos, queridos, todos, desde Adão até o último ser humano, lá no final do milênio, todos serão ou justificados ou serão condenados. Todos, não vai escapar ninguém. E nós estamos tentando colocar aqui numa ordem, essa ordem cronológica de ressurreição. Por quê que eu quero trazer isso? Existe, se alguém quiser contrariar, sem problema nenhum, mas existem muitos comentários, né, de ressurreições, que se fala de Enoque, que se fala de Elias, que se fala de tantos outros aí, mas a Bíblia nos mostra e nos dá todas as direções. Primeiro é isso, depois é isso, depois é isso e depois é isso. Por quê que eu quero trazer esse mapa disso aqui? Porque a interpretação, a melhor interpretação que nós podemos ter da Bíblia, que segundo a gente estuda, é a exegese. Você não pode fazer isoladamente textos, pegar textos e fazer uma interpretação do texto. Você tem que ver o contexto e você tem que ver o plano escatológico de Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, o plano está aí, está nas nossas mãos. Nós temos que conhecer esse plano. Então, dentro dessa linha escatológica, tá? Desse plano de Deus, então nós vamos trazer olha, primeiro é Cristo Jesus, é a primícia, depois esses, depois esses, depois esses. Por quê? Vai chegar lá no final, essa terra que vai ser destruída. E todos quantos nasceram aqui nesta terra terão um destino. Ou o destino será o novo céu e a nova terra, ou o destino será o lago de fogo e enxofre. Não tem outro caminho, não tem outra. A Bíblia fala, está diante de nós a vida eterna ou o castigo eterno. E nesse momento que nós estamos aqui nessa terra, é neste momento que nós decidimos, optamos, não, eu quero a vida eterna, não, eu quero viver de qualquer jeito, então aí automaticamente vai para o castigo eterno. Então, lá na frente, queridos, todos vão estar diante de Deus, ou sendo coroados, ou sendo julgados, todos. Então, todos ressuscitarão, a não ser os que arrebatarem, que forem no arrebatamento serão transformados. Mas os que não forem no arrebatamento, então, porque morreram antes, e acontecerá a ressurreição dos justos, dos santos, ou os que morreram sem Cristo Jesus estão ainda aguardando o momento, o dia certo, que vai ressurgir também, mas vai estar diante do Pai para ser condenado, tá? Sendo julgado lá. Então todos vão passar por um tribunal. Diante do ser humano, lá na frente, tem o tribunal de Cristo, tem o tribunal de Cristo e o tribunal do Pai, que é o tribunal do trono branco. O tribunal de Cristo somos nós
que temos Cristo Jesus como nosso único Senhor, nosso único Salvador, ou nós subimos no arrebatamento, ou aqueles que morreram sem Cristo Jesus, sobem juntamente com a igreja e estarão no tribunal de Cristo, para serem lapidados, preparados e coroados, para depois descer com o Senhor Jesus, que vai descer com a igreja, Jesus e a igreja desce, para reinar no período milenar, no período do milênio. Ou aqueles que morreram sem Cristo Jesus vão ressuscitarão e serão julgados pelo Pai, que é o trono branco, e aí serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, todos, queridos, todos passarão por um tribunal, quer os santos e quer os injustos. Não tem escapatória. Então, a ressurreição aqui, a cronologia das ressurreições, existe uma ordem sequencial aqui, tá? Então nós vimos aqui em 1 Coríntios que as primícias é Cristo Jesus. Está lá 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 23. Aqui em João capítulo 11, tá, está falando sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou antes do Senhor Jesus. E aí? E aí já começa alguma... lógico que tem pessoas que sabem, tem pessoas que não sabem isso aí. Já começa uma incógnita. Como Lázaro ressuscitou antes do Senhor Jesus? Como aconteceu isso? Como aconteceu a filha de Jairo ter ressuscitado antes do Senhor Jesus Cristo? Se nós acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus é a primícia. Caiano? Eles tinham pecado. Jesus não tinha pecado, era sem mancha. Caiano falou que eles tinham pecado, Jesus não tinha pecado. Como que eles ressuscitaram antes do Senhor Jesus? Entendo que não houve uma ressuscitação no sentido de ir para o céu e depois voltar. Eles tornaram a viver. É diferente de ressuscitar, nesse sentido que a gente está falando. Ok, queridos, é isso aí mesmo. As pessoas que ressuscitaram antes do Senhor Jesus Cristo, eles simplesmente tornaram a vida. Voltaram simplesmente. Pela permissão do Senhor, Deus permitiu que o Espírito voltasse, entrasse na pessoa e houvesse a ressurreição. Assim aconteceu com a filha. Oi? Isso. A Lília está falando que Jesus, ele ressuscitou com um corpo glorificado. Os outros não ressuscitaram com um corpo glorificado. Ressuscitaram com um corpo carnal, um corpo normal. Então, houve ressurreições anteriores? Sim, houve. Jesus foi lá, Lázaro, sai do túmulo aí, Lázaro. Lázaro já tinha morrido fazia 4 dias. Já estava em estado de putrificação. Mas Deus restaurou ele ali, saiu e viveu normalmente, mas morreu depois. A filha de Jairo, ela morreu. Jesus foi lá, tocou, voltou. Mas depois ela morreu. O único que não morreu, de novo, foi Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele ressuscitou com um corpo glorificado. O único que até este momento tem corpo glorificado é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Como que fica, então, que a gente sempre escutou falar de Elias, de Enoque? Elias foi tomado numa carruagem de fogo. Subiu. Enoque andava com Deus e Deus o tomou. E aí? Se a Bíblia fala que Jesus Cristo é as primícias. Porque senão ele ia se queimar todo. Não é verdade? Se fosse ver, nesse caso, Elias teria o corpo também glorificado. Porque se ele for na carruagem de fogo, nesse corpo humano, ia queimar, é impossível. Jesus não é a primícia? Elias
Elias não tinha um corpo humano? Enoque tinha corpo humano ou não tinha? Enoque era ser humano? Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos voltar. Então vamos ler e vamos meditar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim. Nunca nós podemos isolar textos. Quando nós pegamos aqui, falando a questão que Jesus... Espera um pouquinho, vamos abrir lá. Abram lá em Gênesis, antes de eu falar isso. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Aqui nós vemos a genealogia de Adão. A descendência de Adão. A partir do versículo 1 fala assim: este é o livro da genealogia de Adão. E aí vem mencionando homem e mulher foram criados por Deus. Vem falando Adão, que teve 130 anos, que gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. E aí vem falando Sete, vem falando Enos, vem falando Cainã, vem falar Malalel, vem falando Jared, e depois do versículo 18 fala que Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois fala, versículo 21, que Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos, andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Então, Adão, ele gerou filhos à sua imagem, a imagem de Adão. Enoque é um com a imagem de Adão. Nós somos a imagem de Adão, temos a imagem de Adão. Essa imagem de corpo, de carne, de sangue. E a Bíblia fala que nós vamos ver que esse corpo e esse sangue não herdam o reino dos céus. A Bíblia é claríssima que fala que este corpo carnal não pode entrar nos céus, porque do pó veio, para o pó voltará. A Bíblia fala e é claríssima que esse corpo é mortal, precisa ser revestido da imortalidade para entrar nos céus. Então, nós vemos que esse corpo aqui será destruído, queridos. Enoque nunca poderia ter entrado no céu com aquele corpo.
Elias nunca poderia ter entrado no céu, nunca pôde entrar no céu, perdão, com este corpo, porque esse corpo é a imagem de Adão, a primeiro Adão. O único homem que desceu do céu e o único homem que voltou para o céu, Cristo Jesus glorificado. Porque Jesus era santo, perfeito, puro, é o próprio Deus. Ele veio, tomou a forma desse corpo, a forma de um corpo carnal, e não cometeu pecado em nada, morreu, ressuscitou e subiu para o céu. Primícia da ressurreição do corpo glorificado. Quando nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, que a Bíblia fala que, visto que a morte veio por um homem, que é Adão, o primeiro Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, porque no novo céu e na nova terra só entra pessoas glorificadas. Não vai entrar este corpo carnal. Nos céus não entra este corpo carnal, porque esse corpo está contaminado, queridos. Está contaminado. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, haverá ressurreição. Eu estou falando, mas nós vamos ver tudo isso com detalhes. Jesus vem buscar a igreja, mas antes de pegar a igreja, o arrebatamento da igreja, ele tem a ressurreição dos santos. Aqueles que creram em Cristo Jesus, confessaram Jesus Cristo como o único Senhor e único Salvador, então ressuscitarão e terão um corpo glorificado igualzinho do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento que esses santos estão subindo, a igreja, os que estão vivos aqui na terra, que confessam Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, eles serão arrebatados num piscar de olhos e serão transformados num corpo glorificado, para poderem estar na presença do Senhor lá no céu, para estarem no tribunal de Cristo. Precisa do corpo glorificado. Por isso que Jesus Cristo, a Bíblia está mostrando que Paulo ele fala, e nós vamos ver muitos textos que falam sobre isso aí, que Jesus é a primícia. É a primícia. Os que morreram antes de Cristo Jesus, ou estão num local chamado paraíso, ou estão num local chamado tormento, que é o inferno. Estão aguardando a ressurreição. Aqueles que estão no paraíso estão aguardando a ressurreição para subir junto com a igreja e encontrar Cristo Jesus. Aqueles que estão no inferno estão aguardando o dia lá da frente, que é o trono branco, para ressurgirem lá na frente, lá a ressurreição, e serem condenados. Então a Bíblia está falando, mostrando bem claro, que Enoque é descendente de Adão. Enoque não é espiritual, Enoque não é anjo, Enoque é homem, é filho de Adão, é descendente de Adão, assim como nós somos descendentes. Nós temos essa natureza humana, e essa natureza humana não pode entrar nos céus. Do pó veio, para o pó voltará. Tá? Com
toda certeza, Leandro, você sabe disso, né? Nós já conversamos sobre isso aí. Não, você pode pensar desse jeito, mas eu discordo completamente do que você está falando. Sim, eu discordo completamente. Porque a Bíblia é clara, quando a gente faz exegese, você sabe muito bem disso, que não se isola texto. O fato, um dos versículos que eu ia falar aqui, que você antecipou, sem problema nenhum, pela fé Enoque foi trasladado. Pela fé. Nós entramos no céu pela fé. Nós não entramos pelo nosso corpo, nós não entramos pelas nossas obras, nós não entramos por nada. É pelo sangue de Cristo Jesus. É pela fé. Fé em Cristo. Se saiu de Cristo, não existe salvação. Se saiu de Cristo, não existe nada. Não existe vida, não existe o mover nosso, não existe salvação. É pela fé que é pela fé que Enoque foi trasladado. Foi pela fé, ele viveu pela fé. A fé em Deus. Então ele está aguardando que já foi ministrado isso, eu vou falar isso novamente, os santos do Antigo Testamento. Quando eles ressuscitarão, que é após a guerra do Armagedon, após a tribulação, que nós ministramos já, falamos que a igreja entra antes nos céus. Isso é claro, a igreja entra antes nos céus. Vamos continuar. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 18. Nós vamos chegar lá, viu, Leandro? Tá, tudo isso que você questionou, ok? Sem problema nenhum, né? Mas eu vou continuar a explicação, que está todo no esquema aqui, essa explicação de Enoque, de Elias, de tudo. Efésios capítulo 1, versículo 18, fala assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Qual a diferença? Qual foi a diferença da ressurreição de Cristo Jesus e da ressurreição de outras pessoas? Que nós falamos sobre Lázaro, falamos sobre a filha de Jairo, que foi comentado, que aquelas pessoas ressurgiram, mas morreram novamente. Estavam aguardando a premissa que é a ressurreição. Ser humano nenhum tem condições de se aproximar diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, se não for pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ser humano nenhum. Porque todos que vieram a partir de Adão, do pecado para cá, né? Porque Adão, antes do pecado, era perfeito, santo, puro, tinha intimidade com Deus, face a face, conversava com Deus. A partir do momento que eles erraram, que eles cometeram o pecado entrou, houve a desfiguração do espírito, da alma e do corpo físico. E se contaminaram. O pecado separa o homem de Deus. É a única coisa, não. É o que nos separa de Deus, é o pecado. E quando nós estamos falando aqui, já vamos aproveitando, abrindo aí, João, capítulo 20, que eu vou voltar depois, tudo nesses textos aqui. É que eu estou antecipando para formar. João capítulo 20.
do versículo 1 ao 17. Não vamos ler tudo aqui, senão... Em que Jesus, aqui mostra a ressurreição de Jesus Cristo, que ele se torna a primícia. Não quero ler tudo, que senão vou tomar tempo, que eu vou me focar mais nos outros versículos, tá? Que é a ressurreição de Jesus, é totalmente diferente das outras ressurreições. A necessidade do ser humano ser revestido, aí já vão entrando, volta lá 1 Coríntios, vai. Volta 1 Coríntios. Deixa eu só pegar aqui. Um segundinho só, gente. Primeiro Tessalonicenses. A partir do versículo 4. Capítulo 4. Versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Aqueles que estão dormindo em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, aqueles que não sabem, tá? Com respeito aos que dormem, ou seja, aqueles que morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Paulo, ele está ministrando, que ele está falando para as pessoas, olha, as pessoas que morrem em Cristo Jesus, não é para você ficar triste, é lógico que nós temos o lado emocional nosso, nós vamos chorar pela falta momentânea, mas o apóstolo Paulo está falando que, olha, você não tem que se entristecer como os demais, aqueles que não têm esperança. Porque em 1 João, vai seguindo aí, abre 1 João. 1 João capítulo 3, versículo 2, fala o seguinte, dessa esperança. 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Vou ler novamente. Amados, agora somos filhos, nós somos filhos. A Bíblia está falando que nós somos filhos, porque nós cremos em Cristo Jesus e assim nós confessamos. Somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, ou seja, um corpo glorificado. Sabemos que quando Ele se manifestar, quando Ele vier buscar a sua igreja, vier buscar os que morreram em Cristo Jesus, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ok? Voltem lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vocês vão para lá e para cá hoje. Hoje, se vocês não decorarem os livros, vão aprender. 1 Tessalonicenses capítulo 4, novamente, versículo 13. Aí eu vou continuar a leitura. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, pessoas que não saibam, com respeito aos que dormem, aqueles que morreram em Cristo Jesus, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança, que não têm aquela esperança. A nossa esperança, queridos, é que estou falando aqui com as minhas palavras, mas eu fiquei muito tempo estudando isso. A nossa esperança é de nós adquirirmos esse corpo glorificado. Porque esse corpo glorificado é o que nos dá o direito de nós estarmos na presença de Deus. É o corpo glorificado, é onde o pecado e nada pode nos atingir mais. Nós seremos completamente perfeitos, espírito, alma e corpo, um corpo glorificado, um corpo perfeito. Continuando a leitura, versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus,
trará em sua companhia os que dormem. Só para deixar bem claro aqui, aqueles que morreram em Cristo Jesus, seu pai, sua mãe, e assim por diante, os seus entes queridos, seus conhecidos, Deus, mediante Jesus Cristo, vai trazê-los na sua companhia, na presença do Senhor Jesus, e nós vamos nos reunir com eles. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, então ele ressuscita primeiro aqueles que morreram com Cristo, e nós seremos transformados, e estaremos na presença do Senhor. Então ele traz na presença dele, na nossa presença, os nossos entes queridos. Por isso que Paulo está falando, olha, que você não seja ignorante, queridos. Ou seja, que você não seja tão insensato e fique aí entristecido como os demais que não têm conhecimento bíblico, porque nós temos essa esperança, nós temos este conhecimento bíblico, que nós estaremos novamente reunidos com um corpo novo, um corpo glorificado, juntos com os nossos entes queridos, aqueles que morreram em Cristo Jesus. Os que morreram longe do Senhor, estão lá, não ressuscitarão nesse momento, no primeiro momento, vão ressuscitar lá no final, mas irão por castigo eterno. Os que morreram com Cristo Jesus, nós teremos o prazer de estarmos reunindo novamente com eles. Tá? Continuando a leitura, então versículo 14, vou ler novamente. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Como que eu posso falar que Elias, que Enoque já estão na presença do Senhor? Porque Deus ele vai trazer dos mortos. Como a gente pode pegar um versículo, apenas um versículo, porque eu vou mostrar ainda muitas outras coisas que contraria completamente esse único versículo da Bíblia que fala que não viu a morte. Não viu a morte. Enoque não viu a morte, Elias não viu a morte, mas ele é filho de Adão, ele é da genealogia de Adão. Como que não passará pela morte? Quando nós vamos ver um monte de coisa ainda, Apocalipse fala tudo isso aí também, e que é necessário, queridos, é necessário morrer para ver Deus, é necessário, ou passa pela morte, ou vai no arrebatamento, na transformação. É necessário. Continuando a leitura. Pegam aí. Volta lá em 1 Coríntios. Capítulo 15. A partir do versículo 35. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato. O que semeais não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das suas sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos.
Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus Cristo, porém é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Impossível, queridos, impossível. Quem quiser pensar ao contrário, pode pensar sem problema nenhum. Impossível. Ninguém antes de Cristo Jesus subiu aos céus. Por quê? É necessário esse corpo natural ser semeado. Primeiro se semeia o corpo natural, o corpo terreno, para depois ressuscitar e ter o corpo celestial. Impossível uma pessoa antes de Cristo Jesus entrar nos céus com corpo natural, porque é corpo corruptível. Continuando a leitura, versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia está mostrando aqui, o apóstolo Paulo está falando que é necessário este corpo que é corrupto, e que a Bíblia está mostrando aqui que este carne e este sangue não herdam o reino dos céus. Como que eu posso falar que Elias entrou primeiro, Enoque entrou primeiro que Jesus Cristo, se ele não foi revestido da imortalidade? Então este corpo de Enoque, esse corpo de Elias, está aí vagando por algum lugar. Se falar que ele não morreu, ele está vagando em algum lugar. Sai totalmente fora da regra geral, sai totalmente fora. Quando a Bíblia mostra que Jesus Cristo é a primícia, que somente Ele desceu do céu, o único que desceu do céu e o único que voltou para o céu. E agora está aguardando o tempo determinado de Deus para vir buscar os seus. Que Jesus Cristo, ele desceu como unigênito, o único que desceu do céu e veio até aqui, e ele foi o primogênito, o primeiro dos demais que entrarão lá no céu. Ele é o primogênito, ele desceu como unigênito e ele subiu como primogênito. Não existe esta possibilidade de qualquer outra pessoa entrar no céu se não for por Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala em Efésios que a plenitude de todos os tempos, de todos, toda a eternidade para trás, toda a eternidade para frente, a plenitude de todos os tempos está em Cristo Jesus.
Todas as bênçãos dos céus, da terra, debaixo do mar, estão em Cristo. Ninguém faz nada se não for Cristo Jesus. Ninguém nasce, ninguém se move e ninguém faz nada se não for pela graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tudo se converge para Cristo Jesus. Nessa plenitude dos tempos, quando Deus cria a terra, Ele criou a terra, criou todas as coisas, Ele vem determinando todas as coisas, e aqui vai acabar o milênio, Ele vai destruir essa terra, vai destruir esse céu, essa terra, porque existe o novo céu e a nova terra. É mediante Cristo Jesus que nós entramos no novo céu e na nova terra. É pelo sangue do Cristo Jesus. Homem nenhum tem condições de salvar-se. Homem nenhum tem condições. Homem nenhum tem condições de chegar diante da presença do Senhor se não for pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Homem nenhum tem condições. E todos, a Bíblia fala que todos morrem porque assim como em Adão todos morrem em Adão. Porque esse corpo tem que ser revestido da incorruptibilidade. Esse corpo tem que ser revestido da imortalidade. Esse corpo é mortal, queridos. Ser humano nenhum consegue viver além das contas. Ou porque eu vou ter fazer regime, fazer isso, alimentação, academia, isso aqui. Vai chegar uma hora que esse corpo vai perecer. Porque tem limite. O corpo humano tem limite. É humano. E nós acabamos de ler aqui que semeia-se esse corpo natural para ressurgir um corpo espiritual. Ninguém entrou no céu antes de Cristo Jesus. Esse revestimento, queridos, o revestimento dessa incorruptibilidade, esse revestimento que o apóstolo Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 15, versículo 53 e 54. Esse revestimento dessa incorruptibilidade, porque quando nós formos para o novo céu, para a nova terra, nós vamos com um corpo glorificado, que é incorruptível. Nessa terra aqui, esse corpo nosso, ele é limitado, ele é carnal, ele é humano, ele é mortal. Precisa do revestimento, como o apóstolo Paulo está falando, se revestir da imortalidade, sermos eternos na presença do Senhor. Sem o revestimento, que é somente Cristo Jesus que fornece isso, pelo sangue dele vertido na cruz do Calvário, ninguém consegue viver além daquilo que Deus determinou, tá? Que no passado existiam limites de idade, de tempo para se viver. Hoje existem limites de idade, limites de tempo para se viver. Esse corpo aqui é corrupto, é mortal e é corrupto. E a Bíblia está mostrando que esse revestimento é só através do Messias, queridos. Quando nós olhamos aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que foi prometido em Gênesis lá, Gênesis capítulo 3, e veio sendo prometido que os profetas vinham anunciando, virá o Messias, virá o Messias, virá o Messias. Tanto que os judeus estão aguardando o Messias deles agora lá. Esse Messias é o que deu condições para nós, e é o que dará condições para Israel estarem na presença do Senhor. É o Jesus Cristo, é o Messias. Sem esse Messias, sem esse ungido, como entrar no céu? Como entrar no céu? Se não há as condições da incorruptibilidade, não se entra corrupto lá no céu.
você pode pensar em questão de mistérios, em questão de... deixa eu achar uma palavra correta. Como Deuteronômio fala, né? Fala assim, as coisas reveladas nos pertencem. As coisas encobertas não nos pertencem. As coisas reveladas, como que eu vou entrar no céu? Como que você entra no céu? Como que nós entramos no céu? Isso é coisa revelada. Isso não é mistério. Isso é revelado. Só existe um jeito. Jesus Cristo. O sangue de Cristo, que nos reveste e nos torna incorrupto, nos torna imortal. É o sangue de Cristo. Quando Jesus Cristo morreu? Quando foi vertido o sangue de Cristo Jesus? Enoque foi antes ou foi depois de Jesus? Enoque foi muito antes, estava lá. Foi antes ou depois do dilúvio? Eu estou falando que ele morreu. Ele morreu. Entendeu? Por quê? Desculpa falar. Mistério é o que não é revelado. Está revelado na palavra do Senhor que só existe uma maneira de ser incorruptível e mortal, que é o revestimento do sangue do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, que Ele rasgou o véu e nos deu livre acesso para nós entrarmos no céu. É através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Enoque está aguardando a ressurreição lá depois do Armagedon. Morreu. Elias, ele é da descendência de Adão. É descendente de Adão. Se nós pegarmos a genealogia, nós vemos a Enoque, vemos Elias, vemos a descendência, até chegar a Cristo Jesus. Todos esses eram humanos. Todos esses eram seres humanos, corruptos, mortal. Impossível falar que ele não morreu. Impossível. Quem quiser, sem problema nenhum, eu respeito a tua fé. Só completar um negocinho. Quando você falou, as coisas é mistério. Isso para mim não é mistério. Isso para mim não é mistério. Isso é revelado. Isso a Bíblia, quando você vai num velório, e na tua pregação, ou lá no momento lá que você está fazendo o culto fúnebre, você fala assim, Deus o tomou. Deus o tomou. Então ele não morreu. É muito simples nós falarmos isso. Ele não morreu. Quando a Bíblia traz todas, e vou continuar falando ainda, de todos os requisitos que são necessários para uma pessoa entrar no céu. Vou continuar falando ainda, Apocalipse também fala isso aí. É impossível um ser humano se aproximar de Deus se não for revestido. Ah, mas então ele está vivo. Aonde está? Não interessa. Né? Pode falar, não interessa onde está. Deus vai quebrar, ele traz uma revelação de como nós vamos entrar no céu, e aí ele quebra esse princípio, ele quebra essa regra. Ele quebra completamente. Ele deixa algumas exceções e mostra o resto. Pode falar, João. Não, eu só queria saber assim. Você falou que os que morrem, né? Então, a partir do momento que a pessoa morre, ela já tem um julgamento. Porque se uma vai para um lado, e quem faz esse julgamento, que já faz a separação na morte? A própria palavra já declara isso aí. Nós já estamos julgados pela palavra. Já somos julgados. Não que está determinado, já está. Se você segue a palavra, você já está santificado. Porque é a palavra que te santifica, é o sangue de Jesus que te santifica. Se você não segue, a Bíblia fala que já está condenado. Porque só existe um jeito de você entrar no céu. Só existe um jeito, é através de Cristo Jesus. É o sangue de Cristo Jesus. Então a palavra fala
que você está seguindo Cristo Jesus, você já está salvo. Se você não tem Cristo Jesus, você já está condenado. A palavra já fala. Não precisa nem chegar lá na frente, diante do tribunal do Pai, que é o trono branco, mas lá que você vai descobrir. Não, já está revelado. Já está revelado isso aí. Como entrar no céu? Não existe outra maneira. Não existe. Mas você acha que não pode estar todo mundo no mesmo lugar? Todo mundo dormindo? Não estão dormindo. É lógico que só começou o bate-bola aqui. Não estão dormindo. Essa história que a Adventista fala e outras denominações falam que estão dormindo. Não. Deus falou assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Ele é Deus dos vivos. As pessoas estão vivas. Quando nós pegamos aquela parábola de Lázaro, né, o pobre lá e o rico, nós vemos claríssimo isso aí. Que os que morrem em Cristo Jesus estão indo no paraíso. Os que estão morrendo sem Cristo Jesus estão indo no tormento, inferno. Primeira região espiritual é que se fala que é o inferno. Está indo no inferno, tormento, região tormento. Lá já estão aguardando o dia do trono branco para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Os que morreram com Cristo estão numa região chamada paraíso. Já estão na presença do Senhor, mas ainda não têm o corpo glorificado. Ainda não estão com o corpo glorificado, porque estão aguardando o quê? As pessoas que já morreram lá do Antigo Testamento e as pessoas que estão morrendo hoje, estão aguardando o quê? Qual é a esperança dessas pessoas? Qual é a esperança nossa? De nós sermos totalmente tomados por Deus e sermos revestidos desta incorruptibilidade, sermos revestidos da imortalidade, ou seja, transformados num corpo imortal, não corrupto, um corpo glorificado, e nós estaremos completamente na presença do Senhor. Quando a Bíblia fala que nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos num corpo físico, o nosso espírito é regenerado, recriado, lavado e resgatado, e temos a marca do Espírito Santo. É o espírito. O corpo, queridos, o corpo físico é a última coisa a ser a última coisa a ser transformada é o corpo físico, porque a Bíblia está mostrando, queridos, que esse corpo, essa carne, não entra no reino de Deus. Não entra. O apóstolo Paulo está falando aqui em 1 Coríntios que é necessário esse revestimento. Quando vai acontecer esse revestimento? Primeira a primícia é Cristo Jesus. Ele veio unigênito e ele sobe como primogênito. Ele é o primeiro, o único que entrou no céu. Com corpo, que nós já ministramos isso aí, que Jesus Cristo tem um corpo glorificado. É um corpo material. Quando nós formos para o novo céu e a nova terra, é tudo matéria. É um novo céu, é uma nova terra. Quando nós formos para lá, nós precisamos de um corpo. Só que é um corpo, como que é esse corpo glorificado? Aí é um mistério. Aí é um mistério. Aí você pergunta para Deus, né? Porque isso não está revelado, só fala corpo glorificado. Nós vamos para lá com um corpo glorificado, um corpo que o pecado não nos pega mais, não existirá lá domínio de pecado, mas nada. Lá é o domínio de Deus completo, porque o pecado, a morte, foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Então, eu estou tentando desmistificar isso aí. Falar que as duas testemunhas, Enoque e Elias, são as duas testemunhas lá do Apocalipse. Mostra para mim aonde está isso. A Bíblia não fala. Pegam lá, Apocalipse.
11, capítulo 3. Estava até anotado aqui, viu? Eu sabia que viria essa pergunta. Nem começamos ainda o bate-bola aqui. Apocalipse 11, versículo 3 até o 13, fala assim. Apocalipse 11, versículo 3. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. 1260 dias são 3 anos e meio. Vestidos de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Isso aí é o anticristo. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram, nesse terremoto, 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, e eis que sem demora vem o 3º ai. E aí? Aí é o mistério de Deus. Quem são as 2 testemunhas? Eu falar, ou qualquer ser humano falar que é Elias, que é Enoque? Não falou. E se eu falar que é Elias e que é Enoque? Eu estou errado, porque eu estou contrariando o que nós estamos vendo que Paulo falou. Eu estou contrariando. Então quem são as 2 testemunhas? Mistério. Mistério. Por causa dos sinais, que ora faz chover, ora e para de chover. Não existe outras pessoas na face da terra hoje que estão fazendo isso? Existem ou não existem pessoas que estão orando hoje, pedindo para Deus chover, e Deus permite a chuva? Por que só Elias e só Enoque? Por que só Elias? Porque foi registrado isso, mas uma passagem dele que aconteceu isso, ele enfrentou os profetas lá, tudo, tal, as coisas, tudo, ok, sem problema. Mas hoje não existe pessoas que estão orando para Deus, pedindo chuva, e está chovendo? Ou você nunca viu, eu não sei o nome dele, mas eu vi alguns vídeos dele lá na África. É um homem de Deus, e quando ele vai pregar, é lógico que não é todos os locais, mas eu vi eu vi entrevista dele e vi algumas coisas dele, que Deus deu a direção para ele, na hora que ele chegasse no determinado local lá na África, haveria chuva. Ele chega, ora, está lá no vídeo, pega lá, assiste. Ele chega, ora, e Deus manda chuva. E aqueles africanos que nunca viram chuva, pulam que nem cabrito de alegria. Pula de alegria, porque estão presenciando chuva na vida deles. Manifestação de Deus na vida daquelas pessoas através de um homem. Então, essa testemunha que está aqui em Apocalipse, pode ser esse profeta também, porque ele faz chover. Ele não, Deus usa ele. Deus usa. Quantas vezes você já orou para chover aqui?
Viu, só uma coisa, quando que a gente lê lá, tá escrito que Deus tomou para si, tanto Enoque, tanto Elias, né? Então, quando entra o fator Deus, a gente não pode falar que aconteceu isso ou aquilo. Eu creio que o fator Deus é imprevisível. Tipo assim, ele é impossível para a gente, mas Deus faz o que Ele quiser. Ele pode estar com eles lá, Ele pode estar preservando eles lá. Eu acho que, como que não foi revelado para a gente, esse fator Deus é imprevisível para a gente, né? Mas para Ele é possível. Queridos, você tem que tirar essa palavra, não estou te criticando, mas nós temos que tirar essa palavra da nossa boca. Eu acho isso. Eu acho. Não existe achômetro na Bíblia. Existem coisas reveladas e coisas que estão ocultas. As coisas reveladas nos pertencem e é para nós sabermos. As coisas ocultas, que nem no caso das duas testemunhas do Apocalipse, isso é mistério. Ponto final. Não vou ficar aí chutando, não vou ficar aí tentando achar um jeitinho para colocar Elias e colocar Enoque, que a Bíblia não fala. Isso, eu falo que está errado. Eu não tenho que achar, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que saber o que é revelado. Existe um caminho só para entrar no céu. O único caminho, que é Jesus Cristo, que é através do sangue do Senhor Jesus, que Ele rasgou o véu, e através do sangue do Senhor Jesus, Ele nos torna incorruptos e imortal. E isso, essa incorruptibilidade e essa imortalidade, vai ser ainda nós não temos. Que essa é a esperança que a Bíblia fala, que nós almejamos e gememos, essa incorruptibilidade, porque ainda você está nesse corpo carnal e ainda você está sujeito ao pecado. Não é para pecar, mas ainda você está sujeito ao pecado. Não é para errar, mas ainda você erra. Mas a partir do momento que você for revestido dessa incorruptibilidade, dessa imortalidade, aí o pecado não tem o domínio, nem chega próximo de você, porque aí vai ter um lago de fogo e enxofre, onde tudo vai ser lançado lá. É lá na frente que essa incorruptibilidade nós vamos ter. 9:2. Deixa eu só ver o que eu vou falar aqui, porque eu não quero passar do horário. Pode falar. Eu prefiro falar para você que ele teve experiências com Deus. Ele teve experiências com Deus. Falar que ele entrou no céu, não acredito. Porque a Bíblia não deu essa permissão para ninguém até hoje. Entrar na Bíblia. Pastor João Carlos Marques, ele nunca falou que ele entrou no céu. Ele nunca falou. Ele falou, se ele passasse, eu lembro muito bem isso, se ele passasse de um portal que tinha e fosse para... Aí ele não poderia mais voltar. Mas que ele foi ao céu. Obrigado, Célia. São experiências, querido. A maneira como que se colocam as palavras te dá uma outra impressão, te dá uma outra interpretação, te traz as heresias, querido. Te traz as doutrinas erradas, e que a gente vê um monte por aí. Deixa eu só ver aqui que eu já vou encerrar, por causa do horário. Só quero voltar e frisar uma coisa aqui. Abram lá
ou permaneçam em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, novamente. Não, a partir do versículo 50. 1 Coríntios 15, 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando acontecerá essa ressurreição dos incorruptíveis? Quando acontecerá essa ressurreição dos incorruptíveis? Quando ressoar da última trombeta. Ainda não foi tocada. Não foi tocada. Continuando aqui. Porque é necessário que este corpo corruptível, que é corrupto, essa carne do pó veio, para o pó voltará, que é corrupta, que está dominada pelo pecado, se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal, que é mortal, ele morre, esse corpo morre, queridos. Não tem como eu falar que não vai morrer. Não tem como eu falar que Enoque entrou no céu, que Elias entrou no céu, que não morreu. Porque existe um versículo lá atrás que fala que Deus o tomou. Só porque não falou que ele morreu. Mas contraria completamente todas as instruções do apóstolo Paulo, de João aqui, todas as coisas. Então, que a Bíblia está falando, então continuando aqui a leitura, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra. Vai se cumprir isso aí. Ainda não se cumpriu. Esse revestimento da incorruptibilidade, esse revestimento da imortalidade, vai se cumprir ainda, se cumprirá. Versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É pelo Messias, é pelo ungido, aquele que está lá prometido lá em Gênesis capítulo 3, e que vem sendo anunciado pelos profetas, que o Messias viria, para trazer a imagem dele. Ou seja, qual é a imagem de Cristo Jesus? Qual é a imagem? Santo, puro, perfeito, imortal, incorrupto. Essa imagem. O primeiro Adão, ele traz a imagem de Adão, terreno, humano, mortal, corrupto. Jesus Cristo traz a imagem perfeito, que o homem, quando foi criado lá atrás, quando foi criado antes do pecado, era santo, puro, perfeito, imortal. Não era para o homem morrer. O homem, Adão, ele trouxe uma genética para nós mortal. Falar que Enoque não morreu, falar que Elias não morreu, que Deus o tomou, contraria tudo que a Bíblia fala, e aí eu jogo fora a minha exegese. Pode rasgar fora. Nós trazemos a imagem de Adão, mas nós trazemos a imagem do Senhor Jesus Cristo de Nazaré nas nossas vidas, que é essa imagem que nos dá o direito de entrar no céu. É essa imagem, a imagem pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos dá a condição de sermos santos, puros, perfeitos, imaculados, imortal. É isso que eu queria frisar mais uma vez. E é tudo bem claro que no versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória. Essa vitória que o apóstolo Paulo está falando, da imortalidade, da incorruptibilidade, é por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o ungido. Ok? Amados. Começo da bate-bola. Vamos ficar de pé, vamos orar. Uma introdução.
9:10. Vamos orar. Depois, quem quiser conversar, quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, ok? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por esta palavra, a palavra tua, que é pura, que é santa, que o Senhor magnificou o teu santo nome e a tua santa palavra, Pai. Nós declaramos, ó Pai, com os nossos lábios, que nós cremos em Jesus Cristo. Jesus sendo o Cristo, o ungido, o Messias, o prometido, aquele que viria para nos salvar, para nos resgatar, para nos trazer esta incorruptibilidade e esta imortalidade, para nós sermos totalmente tomados pelo Senhor e termos a imagem do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, muito obrigado porque esta palavra do Senhor é permanente, é viva, é eterna. Nós pedimos o perdão ao Senhor, ó Pai, por todas as vezes, ó Pai, que consciente ou inconscientemente, ó Deus, nós erramos, nós falamos, ó Deus, falamos coisas erradas, tomamos decisões erradas, nos comportamos erradamente, transgredimos, ó Pai, os teus princípios, os teus mandamentos, ó Deus, nós cometemos os pecados, as iniquidades, nós pedimos o perdão ao Senhor, Pai. No nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, nós clamamos a tua misericórdia sobre as nossas vidas, que o sangue do Senhor Jesus recaia sobre as nossas vidas, ó Pai, passe nas nossas entranhas e nos purifique, nos santifique, nos justifique, ó Pai, diante da tua presença, para toda a eternidade, Pai. No nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós te damos total liberdade, Pai, para o Senhor trazer a revelação nos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, nós precisamos, ó Pai, do conhecimento bíblico, precisamos do rema da tua palavra, Pai. Assim como Paulo orou para que os olhos, ó Pai, fossem iluminados daqueles homens, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha trazer o rema nos nossos corações, para nós termos a compreensão correta, a direção correta, sermos totalmente direcionados pelo teu Santo Espírito, ó Pai, sermos guiados pelo Senhor, ó Pai, na simplicidade da tua palavra. No nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, a tua palavra fala que as coisas reveladas nos pertencem, as encobertas é do Senhor. Tudo aquilo que está revelado na tua palavra, nós pedimos isso ao Senhor, ó Pai, a compreensão, a revelação nos nossos corações, porque nós não queremos mais ser induzidos aos erros, a tantas coisas erradas, as ministrações erradas, aos ensinos errados, ó Pai. Nós queremos andar, ó Pai, ó Deus, na pureza da tua palavra, na santidade da tua palavra. Queremos ser testemunhas do Senhor, Pai, testemunhas vivas, verdadeiras, comprometidas com a tua palavra, Pai, fazendo a obra de um verdadeiro evangelista, Pai. No nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, os nossos olhos espirituais para a tua palavra, Pai. No nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, nós declaramos que toda estrutura, Pai, que não se ajusta à tua palavra, que tenta contra as nossas vidas, que caia por terra agora, Pai. No nome do Senhor Jesus, todos os aguilhões de Satanás, do pecado, que tenta prender as nossas vidas, prender o nosso raciocínio, a nossa compreensão, que tenta prender os nossos entes queridos, nós declaramos que todas essas armadilhas satânicas e diabólicas estão desfeitas, estão quebradas agora, é pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. A tua palavra fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, Pai. Deus, nós clamamos, ó Pai, a salvação para os nossos entes queridos, ó Pai. Quantos estão aí, Pai, ó Deus, na vida, no mundo, ó Pai, estão, ó Deus, descomprometidos com a tua palavra e o arrebatamento está tão perto, Pai. Deus, nós estamos vendo nos sinais, ó Pai, ó Deus, ali nos jornais, nos noticiários, o que está acontecendo em Israel, ó Pai, o Senhor anunciando a vinda do Senhor, do Messias, para os judeus, mas é para nós também, é para o arrebatamento da igreja, Pai. Deus, acorda
acorda a tua igreja, Pai. Deus, levanta a tua igreja, Pai. Desperta a tua igreja, Pai. Ó Deus, ao comprometimento com a tua palavra, a ler a tua palavra, a orar a tua palavra, a estudar a tua palavra. Ó Deus, a se envolver com a tua palavra. Ó Deus, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, esta plenitude que o Senhor derramou sobre a igreja, Pai. Ó Deus, a mesma grandeza do poder que o Senhor foi lá e ressuscitou o Cristo Jesus dentre os mortos. O Senhor transportou isso, o Senhor derramou isso sobre as nossas vidas, para que nós pudéssemos clamar ao Senhor, para que nós pudéssemos fazer a tua obra com ousadia, com poder, na direção do teu Santo Espírito, Pai. Deus, nós clamamos, ó Pai, ó Deus, que esta palavra do Senhor seja uma realidade no nosso coração, Pai. Seja uma realidade que venha nos transformar, Pai. Conforme diz a tua palavra em Isaías, o Espírito do Senhor sobre nós, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, Pai. Conforme está escrito em Isaías, seja uma realidade nos nossos corações, para nós fazermos a tua obra, Pai. Para nós estarmos andando em santidade, te agradando, Pai, nesse processo de santificação, Pai. Separação do mundo e sermos totalmente consagrados para o Senhor, Pai. Ó Deus, porque nós almejamos, ó Pai, nós almejamos, ó Pai, este revestimento desta incorruptibilidade, este revestimento da imortalidade sobre as nossas vidas, ó Pai, de sermos totalmente tomados pelo Senhor, Pai. Ó Deus, para esta novo céu, para esta nova terra, mas enquanto nós estivermos aqui, sermos totalmente, Pai, canalizados para os planos do Senhor, Pai, no nome do teu Filho amado, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, ó Pai, agora e para todo sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém.